Santo disse a Paulo: Paulo escreve uma carta à igreja de Galácia. E Paulo pega lá o pergaminho, a caneta e começa a escrever. Está escrito no capítulo 2, e verso 20 dessa carta assim: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando lemos esta palavra, então, esta amada igreja, irmãos, eu trago no coração desta igreja nesta noite uma palavra do Senhor. E digo a vocês que a minha oração nesta noite é que Deus fale aquilo que nós não queremos ouvir, fale o que Ele deseja nos falar. Aleluia. Porque Ele tem uma palavra para o nosso coração. O profeta Isaías, quando profetizou a Israel, no capítulo 55, verso 11, você vai encontrar Isaías profetizando assim: assim será toda a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Se você abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, junta-se e medula, e é apta a decidir os pensamentos e as intenções do coração. Nesta noite eu peço ao Espírito Santo que passe revista nesse lugar, em cada coração, nesta noite. O Espírito Santo comece a parar para que você sinta a presença de Deus de uma maneira diferente e especial. Aleluia. A Bíblia nos fala, irmãos, que Davi tentou em seu coração buscar a arca, mas é preciso voltarmos um pouquinho antes. A Bíblia diz, irmãos, que Davi reinava já 7 anos e 6 meses na cidade de Hebrom. Agora o rei Saul, o primeiro rei de Israel, estava morto, foi morto na batalha. Saul, irmãos, começou o seu reinado desobedecendo o Senhor, por isso não foi próspero na sua caminhada. Agora Davi está na cidade de Hebrom certo dia, e todos os anciãos de Israel colocam em seu coração: olha, Saul morreu mesmo, e Deus fez uma promessa nos dias de Saul para um homem chamado Davi. Alguém diz: aonde ele está? Ele está na cidade de Hebrom com os seus valentes. Então todos os anciãos de Israel, irmãos, vão para a cidade de Hebrom e chegam ali. E diz a Bíblia que eles fazem um pacto sagrado com Davi, fazem um acordo com Davi. Olha, Davi, no tempo de Saul, era você que entrava e que saía com o exército. As mulheres até fizeram uma canção para você, Davi. Saul matou 1000, porém Davi matou 10.000, porque ele tinha a presença inefável do Espírito Santo sobre a sua vida. Nessa noite eu quero trazer a sua memória o seguinte, irmãos: não adianta você nessa noite estar bonito, cantar bem, falar bonito, se não estiver unido na presença inaudita daquele que vive para sempre. Disso nada adianta. Aleluia. Eu queria trazer um título para essa mensagem nessa noite: a presença de Deus faz a diferença na vida de um homem. A presença de Deus faz a diferença na vida de uma mulher. E Davi, irmãos, agora resolve então assumir a sua posição. Davi lembra da promessa que Samuel tinha feito a ele. Então diz aos anciãos de Israel assim: olha, eu vou tomar posse daquilo que é meu por direito. Davi se levanta e diz assim: a primeira coisa que eu quero é a cidade de Jebus. A Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que nos dias de Davi, a cidade de Jerusalém tinha o nome de Jebus, e os jebuseus habitavam aquela cidade. E Davi pôs no seu coração assim: a primeira coisa que eu quero é Jebus. E os seus valentes sobem a Jebus. Quando eles vão subindo, os jebuseus mandam um recado para Davi. Eles dizem a Davi assim: Davi, não se engane em seu coração, tire o seu cavalinho da chuva, aqui você nunca vai pisar. Diz a Bíblia Sagrada que Davi apenas mandou um dos seus homens, irmãos, com um pequeno batalhão, e eles tomaram aquela cidade. E Davi pôs o nome daquela cidade de Fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Aquilo que é teu, meu irmão, aquilo que é teu, aquilo que Deus te prometeu, Ele vai entregar nas suas mãos. Aguarda mais um pouquinho, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. A segunda coisa que Davi faz, irmãos, quando ele assume o reinado de Israel, ele faz uma pergunta: aonde está a arca do Senhor? A Bíblia Sagrada nos fala que nos tempos de Saul, a arca ficou esquecida. Saul não ligou para a arca, Saul não se preocupou em ter a presença do Senhor no seu ministério, Saul não se importou, irmãos, em ter a presença auxiliadora do Espírito Santo do seu lado. Por isso ele teve um fim triste. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nessa noite, meu amado irmão, principalmente você que